Boa noite. Hoje no programa Gestão, temos o prazer de receber o empresário, o senhor Antônio Carlos Gil. Tudo bom, Gil? Tudo ótimo, tranquilo, Gerson. Ótimo, que bom. O empresário Antônio Carlos Gil, ele vai falar um pouco com a gente hoje sobre gestão da informação no comércio varejista. O Gil é um profissional que atua já há um bom tempo na área financeira e, junto com mais um sócio, eles desenvolveram um projeto que se chama Lojas Calce. Dentro desse contexto, nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Gil, o seguinte, como é de praxe no nosso programa, nós gostamos de conhecer um pouco da história dos nossos convidados. Poderia falar um pouquinho da tua história, da tua parte profissional, um pouco do teu currículo, para a gente entender aonde você entra na questão do comércio varejista e o uso do sistema de informação? Certo. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de fazer parte do programa de gestão aqui na Univates. Respondendo a tua pergunta, eu divido a minha carreira profissional em duas áreas, o segmento acadêmico e o setor de mercado. Então, dentro da área acadêmica, me formei em administração aqui na Univates em 97. Já na sequência, engatei um mestrado na URGS, no convênio, então, com a Univates, em 98, me formando como mestre em 2001. Como mestrado abre muitas portas, assim como tudo que a gente vai estudando e crescendo profissionalmente, intelectualmente, houve um convite para participar de um MBA na Alemanha, por conta da Univates, onde em 2003 e 2004 eu estive fazendo MBA na Alemanha. Voltando já em 2004, contratado pela Univates, então eu ingressei na carreira acadêmica como professor de gestão financeira, no curso de administração, e também na Inovates, que é a incubadora tecnológica da Univates. Então trabalhei lá por uma série de anos. E hoje, então, continuo dentro da área acadêmica como professor de gestão financeira e para os cursos de pós-graduação e MBA dentro de análise de investimentos. Então, esse é o meu lado acadêmico. Meu lado já de mercado, eu estou com 40 anos hoje, atuo desde os 15 na área financeira, então já são 25 anos de atuação na área financeira, começando na Caixa Estadual, que foi incorporada posteriormente pelo Banrisul, trabalhando no segmento de serviços de factoring, já fui proprietário de indústria, então trabalhei no setor de serviços de indústria e hoje estou entrando no setor de varejo. E desde 2001, com meu mestrado, sempre na área de consultoria, também na área de gestão financeira de empresas. Então, trabalho até hoje na área de gestão, na área de gestão financeira como consultor e também aqui na academia. Interessante a tua experiência, né, Gil, que hoje em dia cada vez mais eu vejo que os empresários, eles, ou que se tornam empresários por oportunidade. E aí entra um pouco da questão do empreendedorismo que tu já colocaste, né? Você tem um contato bastante forte através da nossa Inovates, né, da tua experiência acadêmica e tudo mais. Tu acha que é uma tendência, até vou aproveitar esse momento da experiência, tu acha que é uma tendência cada vez mais forte de os empresários terem um nível não só de conhecimento, mas também um nível de formação educacional cada vez mais intensa? Tu acha que isso é importante para o empresário querer lograr sucesso no mercado? Não só importante, como fundamental, Gerson. Nós estamos num processo, nós gostamos ou não de ouvir a palavra, a gente é ainda um país subdesenvolvido, em desenvolvimento. E países maduros, desenvolvidos, eles têm isso muito presente. As pessoas são muito qualificadas. Hoje nós temos profissionais de mercado de sucesso que têm o feeling, que conseguem trabalhando na empresa desde pequeno, conseguem lograr êxito. Mas cada vez mais com a competição e competitividade das empresas, cada vez mais é preciso aliar não só esse lado artístico, esse lado que vem de experiência, com o lado técnico, com o lado racional, com métodos já bem testados. Então, cada vez mais com a economia se desenvolvendo, e nós estamos indo para esse caminho, não tem outro caminho. Nós temos que ter a questão técnica, formação, aliado à questão realmente criativa, de arte e experiência profissional prática. Os dois juntos, esses sim são um segredo de sucesso. E quem não tiver isso aí no futuro bem próximo vai ter sérias dificuldades. Vai ser cada vez mais difícil. Para tentar ajudar um pouco nessa questão de entender a proximidade, principalmente o uso das ferramentas, vamos ver a reportagem agora sobre a tecnologia da informação dentro do comércio varejista, que é o tema do nosso programa de hoje. E depois nós voltamos para explorar um pouco mais o conhecimento do nosso convidado Antônio Carlos Gil.
Vamos à nossa reportagem. A Calce inova no segmento de gestão da informação. Na área de calçados, é a primeira loja da região a utilizar um sistema informatizado para atendimento de clientes e controle de estoque. O varejo ele traz alguns grandes problemas hoje em dia. Um deles é a rotatividade, o turnover dos nossos colaboradores. O desenvolvimento é caro de pessoas, né? Então, você desenvolver pessoas e investir em treinamento para elas sair 2 meses, 3 meses depois se torna caro. Então o varejo precisa investir nisso. E a ferramenta, essa tecnologia nova que a gente está trazendo para o varejo, ela traz na mão do consultor, na mão do vendedor, uma série de itens que envolvem treinamentos, ou seja, ele tem o desenvolvimento do talento na mão dele. Nós temos primeiramente o sistema de operacional, que é o sistema das vendas, né, onde os caixas trabalham, o frente de caixa. A partir desse sistema, onde todas as lojas têm a entrada dos dados, a gente desenvolveu um sistema de inteligência, o Business Intelligence, o famoso BI. Esse sistema, ele pega em conjunto todos os dados, né, e permite que a gente faça várias análises da rede como um todo e loja a loja. A franquia Lojas Calce, ela vem sendo desenhada há 3 anos por nossos diretores. Um deles que tem vasta experiência, mais de 40 anos no mercado calçadista, e um outro diretor, ele é especialista financeiro. Então o que nós unimos? Nós unimos a tradição e a experiência com a questão gestão financeira, econômica e mercado. Não adianta nós abrirmos um negócio e um plano de negócio muito bem estruturado para termos a certeza dos cenários atuais, pessimistas e otimistas. Ok, definiu-se como pilar fundamental o quê? A tecnologia. Por quê? Porque dentro de uma SWOT, uma análise de cenários, dos pontos fortes e fracos de uma loja de calçado, era necessário investir em treinamento. Com esse conjunto de sistemas é possível acompanhar os indicadores de taxa de conversão, cota de cada vendedor e faturamento da loja. As informações são atualizadas de 15 em 15 minutos, então nos garante informações reais e que nos propicia então uma tomada de decisão muito rápida em cima dessas informações. Facilmente a gente consegue notar se uma estratégia foi mal adotada ou se algum produto está faltando no estoque para propiciar então uma compra, uma reposição mais rápida desse produto. Nesse sistema, as vendedoras utilizam um tablet para realizar o atendimento, conferir estoque e fechar a venda. Com isso, o pedido já é enviado ao caixa, onde o cliente só faz o pagamento e retira o produto. Nesse tablet ele tem acesso a todas as informações de estoque, de modelos, de referências, de cores, enfim, propiciando um atendimento muito mais rápido e certeiro ao cliente que vem até a nossa loja. Era necessário saber quantas pessoas estão entrando na nossa loja e quantas pessoas estão efetivamente comprando. Como medir isso se tu não tem tecnologia? A menos que você fique na calçada contando quantos entram e quantos saem com sacola. E é isso que acontece normal no varejo. Então nós investimos pesadamente, acreditando na solução desses gargalos, na tecnologia. Por isso que entra nosso pilar de tecnologia, já desde o início, o João, que é o nosso gerente de tecnologia, que desenvolveu essa plataforma com nossos parceiros locais. Vamos fechar então o bloco e voltamos no próximo, depois do intervalo, para comentar e explorar um pouco mais do conhecimento do Sr. Dil na questão que envolve essa parte do comércio cada vez mais assessorado, suportado pela tecnologia da informação. Vamos para o nosso intervalo. Neste segundo bloco, hoje falando sobre gestão da informação dentro do contexto do comércio varejista, vamos explorar um pouco mais do conhecimento do nosso convidado, Antônio Carlos Dil, sobre essa questão que envolve, afinal de contas, por que é tão importante para o comércio varejista cada vez mais se qualificar em termos de informação, principalmente suportada por tecnologia da informação? Aonde você vê que é importante cada vez mais isso ser suportado? Quer dizer, o comércio varejista se caracteriza, às vezes, por ser um comércio simples, né, de atendimento de rua, como a gente chama, e que a tecnologia da informação às vezes passa longe, né? O bom vendedor, o falante, aquele cara que tem boa conversa, às vezes bastante valorizado.
Mas parece que está mudando isso, né, Gil? Como é que você vê isso? Com certeza. Esse estilo de comércio tradicional, que vem já de décadas, séculos atrás, inclusive, isso está mudando por causa da competição, né, Gerson? Então não basta tu ser um bom vendedor falante e entusiasta dentro da venda, do comércio em si. Comércio basicamente é comprar e vender, comprar bem e vender bem. Mas o vender bem só não basta. A competitividade está cada vez maior, mais acirrada e vai se acirrar cada vez mais. Aqui no Brasil a gente está um degrau ainda abaixo de países maduros, como a Europa, Estados Unidos, em termos de competição, de gestão. Então não basta só tu vender bem, tu tem que comprar bem, tem que contratar bem, tu tem que ter uma ciência do negócio como um todo. Então realmente tu tem que dominar o processo como um todo. Essa tua experiência que tu tens de tantos anos, principalmente na questão de formação acadêmica em finanças e como consultor, aonde entra essa parte de controles contábeis, financeiros, na área comercial? Onde as empresas da área comercial podem se beneficiar dessa evolução das ferramentas de formação na área financeira, na área contábil? É um projeto nosso, nós temos 3 anos trabalhando em cima dele já, Gerson. Claro que é um conhecimento de vários anos e de mapear as principais carências do mercado, mas a questão da inteligência do negócio em si, ter acesso a informações do negócio, ele é crucial para se ter uma gestão qualificada do processo. Eu não tenho mais como ter um processo sem dominar exatamente o que está acontecendo. Não adianta eu vender bem um produto se eu, às vezes, comprei mal ou não tenho aquele produto para vender. Então, preciso ter uma gestão, e nós montamos um sistema, vários sistemas, mas uma gestão adequada de como comprar bem, comprar os produtos adequados, as quantidades corretas, porque tudo que nós fizemos errado, por mais que a gente seja bom nas vendas, é um problema que eu preciso contornar. Então, vamos tentar primeiro não criar esse problema. E daí entra a questão toda da inteligência do negócio, do comprar bem, do gerir bem as quantidades, certo? Você está comentando nós, né? Quem é o nós? É a Lojas Calce, uma loja que nasce aqui em Lajeado, de 2 empresários, o Antônio Carlos Gil e o Nilton Colombo, que tem já, principalmente o Colombo, uma experiência larga, né? Não só ele e a sua família, no comércio varejista, não só local, como regional. Esse nós, então, a Lojas Calce, o que é a Lojas Calce? O que faz ela se tornar algo diferente do comércio varejista no setor de calçados, sapatos, que a gente conhece aí normalmente? A loja de calçado existe em cada cidade, pequena cidade, tem uma loja de calçados ou várias, né? Então, é um setor bastante tradicional. Quando a gente vai falar em inovação e tecnologia no setor de calçados, muitas vezes o pessoal fala, como é que vai ter inovação em termos de calçado? E tem muita inovação, tem muita tecnologia. Na verdade, a proposta nossa é quase que quebrar um paradigma de gestão do pequeno varejista, que ele tenha condições totais de tirar o máximo possível do seu negócio. Então, o negócio nosso surgiu já de um estudo Nós temos uma atuação há 15 anos, nós, Nilton Colombo e eu, Antônio Gil, de assessoria de relacionamento comercial há 15 anos já. Então, nós mapeamos as principais dificuldades do varejista, a questão da contratação, do turnover de pessoas. Então, o pessoal para muito pouco tempo no varejo, é um deles. A compra, acertar as compras, comprar certo, comprar adequado. A questão das vendas, de mapear as vendas. Vou tentar dividir um pouquinho até para entender. Como é que eu posso qualificar e controlar um vendedor, né? Aquela história que a gente comentou antes, o vendedor falante e tudo mais. Como é que eu transformo um bom vendedor dentro de um sistema de qualidade de vendas, um bom sistema de vendas? Como é que eu encaixo isso? Essa é uma das inovações que nós temos, né? Então, nosso vendedor, para tu teres uma ideia, ele atende o consumidor final com um tablet. Então, a partir do tablet, nós temos conhecimento total do que está se passando no relacionamento do consumidor com a loja. A gente tem acesso já na entrada do cliente, se ele é masculino ou feminino. Então, ali já começamos a ter indicadores de entrada de fluxo de pessoas na loja. Feito isso, nós temos já o mapeamento dos passos da venda. Um deles é a abordagem, a demonstração. Então, o próprio tablet já vai direcionando um vendedor que entrou um dia antes, uma semana antes, que recém recebeu o treinamento preliminar, inicial do negócio, a ter uma postura de vendas dos campeões de venda.
Então, o tablet vai direcionando ele como ele deve fazer a demonstração do produto, quais palavras ele deve usar. Claro que de uma maneira muito intuitiva, ele vai poder usar o seu vocabulário, a sua maneira, mas aquilo que deve ser abordado, ele vai ter essa Funciona instrução. como um norteador, então. Um norteador. E também como um controle do processo. O controle do processo. Porque nós Isso é temos... inédito? Inédito, isso não existe no nível de país, Gerson. Não tem. É novo em nível de Brasil, pelo menos, Não. no mínimo no nível de Brasil. A nível de país, nós temos contatos com os fornecedores das principais lojas do país e não existe. Né? Então, é uma inovação, realmente. Nós temos na mão a tempo integral hoje, na nossa loja, por exemplo, Piloto de Caxias. Se eu pegar o meu smartphone agora, eu sei quantos vendedores eu tenho na loja hoje, quanto cada um vendeu, quanto cada um está no atingimento da sua meta diária, semanal, mensal de vendas, quantas pessoas cada um atendeu, quantas pessoas eles converteram em venda, então a taxa de conversão. Enfim, nós temos acesso total a nível de desempenho de cada consultor de vendas da empresa. E esse desempenho, aqueles que estão abaixo da média, o próprio sistema já reprograma que ele faça um treinamento específico. Se, por exemplo, a taxa de conversão é o problema, treinamento específico para a taxa de conversão. E isso o gerente da loja sabe, o dono da loja sabe, porque eles também recebem essa informação. Eu acho que você coloca, Gil, importante numa coisa que é essencial. Se fala muito em consultor de venda. É um termo bastante usado e eu acredito mal utilizado. Na realidade, o consultor é aquele que auxilia você a comprar e não empurra um produto para você comprar. Isso. Eu acho que com esse processo você consegue equalizar um pouco essa ânsia do vendedor querer, entre aspas, empurrar um produto. Porque o fundamental é ter uma expectativa de compras positiva do lado do consumidor. Então, esse consultor de vendas ele tem que estar auxiliando a ter uma expectativa ou um processo de compras positivo. Eu tive uma boa experiência de compras. Eu tive alguém que me auxiliou, me colocou qual é o melhor produto para a minha ocasião. Então, a questão de preço e valor, eu coloco um calçado e digo, não, esse produto ele tem um valor diferente do outro porque tem tais e tais condições que muito possivelmente vão ser aquilo que eu estou buscando. Só que se eu não tiver um consultor de vendas, eu não vou estar tendo essa leitura, eu vou estar tendo alguém que está me empurrando um produto, né, porque tem a sua meta de vendas. Então, o processo muda bastante. Né? Eu acho que, até para a gente encerrar esse bloco, depois continuar falando sobre essa questão da tecnologia da informação dentro do comércio varejista, acho que isso que você coloca é fundamental. A empresa vai ter cada vez mais o controle do contato com o cliente. Vamos fazer o nosso segundo intervalo e depois vamos conversar um pouco mais sobre como essa tecnologia da informação vai cada vez mais dar condições para alavancar as vendas, obviamente aqui falando sobre o comércio varejista e também explorando outros segmentos. Vamos para o nosso intervalo. No nosso terceiro e último bloco, recebendo o senhor Antônio Carlos Gil, sócio proprietário da Lojas Calce, uma proposta nova em termos de gestão no comércio varejista, dentro de um processo de utilização cada vez mais intensa de tecnologia da informação. Gil, você comentaste uma coisa que eu acho interessante. O comércio varejista cada vez mais é cobrado para vender bem, precisa comprar bem. Como o sistema de informação, além do que você já comentou antes, da questão de todo o mapeamento, como ele pode melhorar cada vez mais essa boa compra para a boa venda? Então, esse é um dos outros fatores críticos de sucesso do varejo, a compra. Né? Então, antes de tu vender, tu tem que comprar o produto a ser vendido, via de regra. Nós temos um sistema que nós desenvolvemos de planejamento de compras, mapeado através do sistema de Business Intelligence, de BI, que dá suporte para cada loja comprar as quantidades adequadas de produto de acordo com o público consumidor daquela loja. Então, eu só vou comprar produtos para uma loja de Caxias, de Lajeado, de Esteio, por exemplo, de acordo com os consumidores que vão me comprar lá, que são diferentes. Então, Caxias eu vendo mais bota, Esteio eu vou vender mais sapatilha, por exemplo. Então, nós temos um sistema desenvolvido de inteligência nas compras para comprar as quantidades adequadas de acordo com cada estação do ano, com cada mês, não comprar mais nem a menos. Isso muito fácil, porque se a gente fala em tecnologia de um lado, de estatística, de ferramentas de inteligência, de tecnologia da informação, por outro lado, quem opera, quem é o dono da loja, tem que ser muito fácil, tem que ser muito amigável. Então, nós temos hoje a compra mensal, é feita através de uma tela de computador, onde eu tenho as faixas de
de produto, as faixas de preço, a quantidade que eu preciso comprar adequada para cada faixa, para não comprar mais nem a menos. Porque se eu comprar mais, eu vou ter que liquidar, possivelmente, depois e perder minha margem. Se eu comprar menos, eu vou deixar de vender. Então, é fundamental nós termos um serviço de inteligência para comprar certo. E isso, por si só, no setor de varejo, isso já minimiza muito as chances de erro, de perda de lucratividade, porque eu não vou precisar liquidar depois lá no final da estação, e também não vou precisar comprar mais. Compra adequado para as minhas vendas. Isso é uma loja que eu conseguiria ter um estoque, eu teria que ter um estoque de X valores, X reais para ter um volume de vendas, eu consigo com um valor menor de estoque conseguir ter o mesmo desempenho de vendas. Consigo ter investimento numa loja, então, muito menor. Mas como é que funciona isso? É um sistema de franquia, é um sistema de filiais? Como é que funciona a Lojas Calce dentro desse processo de comprar bem e vender bem? Eu, por exemplo, estou interessado em participar desse projeto, sou um empresário, gostaria de participar. Como é que funciona? Que bom, faço convite, Gerson, para visitar a nossa empresa. Com certeza vai ser um investimento excelente para ti, realmente uma grande inovação nossa. Que empresários que, só pegando o gancho, que realmente não dominem o setor de calçado, além de consumo, de comprar como vender, mas que nós montamos um sistema que empresários possam ser donos de uma empresa sem estar 100% dedicados a ela. Então, porque nós temos todo esse uso intensivo de tecnologia da informação. Então, os interessados em entrar como parceiros no nosso projeto de franquia, nós temos 3 grupos específicos de interesse. Um deles é a conversão de lojistas já existentes, que têm uma série de dificuldades e sabem das suas dificuldades, que nós oferecemos soluções para eles. Então, quem tem uma loja de calçados de pequeno porte, que vende as principais marcas do mercado para a classe média, que é o nosso público-alvo, principalmente, 2/3 da população é classe média. Então, que esse público possa converter, ter uma loja Calce, com uma série de ganhos em termos de gestão, como a gente estava falando, e também de marketing, de mídia. Um outro público-alvo, que é o franqueado normal, que quer se dedicar ao negócio, e aí tem um apoio da franqueadora. Hoje, no segmento de franquias, existe uma procura muito grande por franquias, porque a taxa de mortalidade é muito menor. Né? Hoje, depende da estatística, pesquisa, a mortalidade de uma empresa de 5 anos na base de 80%, 20%, dependendo da pesquisa um pouco mais, mas essa base de 20% sobrevivem. É bastante alta, sim. Sobrevivem depois de 5 anos. No setor de franquias, inverte, Gerson. Apenas 15% que não sobrevivem depois de 5 anos, ou seja, 85% depois de 5 anos continuam ativos. Essa é uma diferença abissal. Até porque tem todo um plano de negócios que é anterior a isso, né? Não é só simplesmente você abrir uma empresa, existe a necessidade de você se encaixar dentro de perfil, em termos de rentabilidade, investimento. Exato. A Calce também faz isso? Ela faz esse mapeamento? Faz isso. Nós temos hoje no país em torno de um pouco mais de 2.000 franqueadoras, nos mais diversos segmentos, principalmente alimentos. Nós fizemos um estudo de geomarketing. O que é isso? Nós temos mapeado aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, quais as cidades menos competitivas de calçado, relação venda de calçado na cidade, número de concorrentes, ou população da cidade, número de lojas de calçados concorrentes, e temos então mapeado quais as cidades mais interessantes para se botar uma loja de calçados no nosso segmento. Feito isso, nós fizemos um estudo dentro da cidade, quais as ruas e as quadras mais interessantes, de acordo com o fluxo de pessoas, onde é que estão dispostos os concorrentes, os bancos, enfim, um estudo de geomarketing bem completo. Nós temos o que tem de melhor a nível de país nesse estudo. Empresas como McDonald's, Banco Santander, Drogaria Reis utilizam desse sistema. Feito isso, é montado um plano de negócios, tudo isso antes de abrir a loja, com uma projeção de 5 anos do negócio, com cenários otimistas e pessimistas. E se eu vender menos do projetado, como é que vai estar a minha condição financeira? Eu consigo saber isso aí antes de abrir a loja. Isso um pequeno lojista, que é o nosso concorrente, uma loja de pequeno porte, não consegue nem pensar nisso, são raríssimas exceções. Então, estudo antes de abrir. Depois, havendo a viabilidade do negócio, nós fizemos a projeção, nós fizemos a implantação do projeto, nós auxiliamos o empreendedor a montar a sua loja, adaptação do projeto arquitetônico, a comprar, a implantar os sistemas. Então, toda a parte preliminar, se o empresário quiser, nós praticamente podemos dar a chave pronta, com a loja abastecida, com os recursos humanos contratados e treinados.
Tudo isso nós fizemos. Contratamos um gerente, em conjunto com o dono da loja, da franquia, e aí segue a operação da loja, com a nossa orientação sempre de gestão. Até para aproveitar agora que o programa está indo para a parte final, né, no nosso último minuto, voltar de novo à conexão daquilo que nós estávamos falando no início, mas já agora com um outro olhar, né? Quer dizer, não tem como não ter tecnologia da informação no comércio varejista. Ou seja, se tem empresas que estão nesse nível, que estão cada vez mais na vanguarda da inovação, do uso da tecnologia da informação para a gestão do comércio varejista, imagina que elas não têm. Então, você acabou de dar o exemplo. Quer dizer, então, em termos de futuro, é cada vez mais intenso e forte o uso dessas ferramentas, não querendo aqui bancar o vidente, mas qual é a tua opinião assim, para a gente encaminhar o encerramento do programa? Para onde vai esse mercado? É essa leitura que nós fizemos, é competitividade, é competência naquilo que faz. Pode ser um empresário que está do outro lado da rua, numa loja Calce, tenha um desempenho interessante, tenha lucro, claro que sim, né? Mas a tendência é que cada vez mais esses empresários vão ter dificuldade. Muitos deles, num passado recente, sobreviviam em cima de sonegação. Não que as lojas soneguem, mas nós temos estudos técnicos de 30% do setor, 30% do faturamento é sonegação. Estudos federais. Esse empresário que conseguia competir em cima desse artifício não vai mais conseguir, porque o fisco é uma das poucas coisas que o nosso governo faz bem, é trabalhar em cima da arrecadação. Então, esse ganho competitivo que eles tinham até então não vão ter mais. Então, se não forem competitivos, se não fizerem bem se não articularem bem toda a cadeia de gestão do negócio, não adianta só vender bem, eu preciso comprar bem, eu preciso contratar bem, é muita coisa para fazer. E eu consigo fazer numa loja, agora se eu quiser botar uma segunda, uma terceira, se eu quiser expandir, eu começo a ter uma série de dificuldades. E daí, sem tecnologia para isso, não tem volta. Não tem. Bem, aproveitando então todas essas dicas do empresário Antônio Carlos Gil e os alertas que ele coloca em relação à necessidade da profissionalização e uso cada vez mais intensivo da tecnologia da informação, nós encerramos nosso programa hoje, agradecendo novamente ao Gil pelas colocações que ele fez, mas principalmente parabenizando pela questão da inovação que nasce na nossa cidade, nasce em Lajeado, no nosso Vale do Taquari. Agradeço também a participação de todos, e até o próximo programa na semana que vem. Obrigado.